Alô, prezado amigo ouvinte, saudações fraternais, meu nome é Peter Unruh. Obrigado por estar assistindo a mais uma meditação na Palavra de Deus. O nosso tema hoje é Esperança em Tempos de Angústia. A Bíblia fala repetidas vezes sobre angústia. É uma sensação de estrangulamento, de sufocamento, de aperto no peito, de medo que alguma coisa vai sair fora do controle. Enfim, a Bíblia fala em diversas situações e mesmo homens de Deus entraram em profunda angústia. Mas a Bíblia nos fala no livro de Daniel sobre uma situação sem precedentes. Daniel fala sobre um tempo de angústia como nunca houve antes, isso nos tempos finais. Para pensar sobre esse assunto, precisamos considerar algumas situações. O que vai realmente acontecer no futuro? Nós temos basicamente três fontes que nos fornecem informações sobre o futuro. A primeira é o grupo dos profetas da atualidade, ou podemos chamá-los de falsos profetas. Eles fazem um monte de previsões. Semanalmente ou diariamente temos previsões na internet. Porém, isso não é de mínima confiança. Tudo que Deus queria revelar, Ele já revelou na Bíblia. Em Apocalipse nós vemos que é proibido acrescentar qualquer coisa às palavras da profecia deste livro. Portanto, pode descartar completamente essas previsões, essas profecias da atualidade. Temos uma segunda fonte de informações, que são políticos ou analistas políticos que fazem uma previsão do que vai acontecer nos próximos meses e anos. Essa fonte já deve ser levada mais a sério. Em geral, se trata de previsões baseadas em planejamento que está sendo feito, em observações e mesmo em alvos que certos homens que pouco aparecem traçaram para o mundo. Então podemos observar o que eles falam, porém precisamos sempre reconhecer que o único que pode determinar o que vai acontecer no futuro é Deus. Somente Ele é que pode dizer o que vai acontecer. Portanto, nós temos uma única fonte totalmente confiável, que não são os profetas da atualidade, que não são os políticos, mas o próprio Deus e a palavra de Deus. Aquilo que ela fala, sim, nisso nós podemos confiar plenamente. Então, vamos para Daniel capítulo 12, que traz um resumo dos acontecimentos dos tempos finais, e temos aqui, então, algumas informações importantes. Daniel 12, a partir do verso 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se ao teu povo todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até o fim dos tempos. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé dois outros, um desse lado à beira do rio e outro do outro lado da beira do rio. Ele disse ao homem vestido de linho que estava sob as águas do rio: quando será o fim dessas maravilhas? Eu vi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo.
e quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então, temos aqui uma descrição parcial dos acontecimentos do tempo do fim. E o texto é muito profundo, muito abrangente. Nós queremos apenas destacar algumas verdades fundamentais que aparecem nesse texto. E a primeira dessas verdades é o fato do tempo e eternidade. Daniel nos leva, através da visão de Deus, a pensar sobre o tempo e a eternidade. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Temos aqui então a realidade. Nós devemos contar constantemente na nossa vida com o fato de que somos eternos, e haverá uma ressurreição e haverá dois destinos após a ressurreição. Então, a minha vida somente faz sentido se eu vivo em função da eternidade. Todas as aquisições, todas as áreas de fama, de progresso, não fazem sentido nenhum se eu não estou preparado para encontrar com Deus na eternidade, estar na vida eterna. Então, multidões vão ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, precisamos pensar sempre, prezado ouvinte, nós vamos para a eternidade e nós vamos estar uma vez na presença de Deus, e haverá pessoas salvas e haverá uma multidão de perdidas para a vergonha e horror eterno. A Bíblia diz em Eclesiastes 12, verso 5, porque o homem se vai à sua casa eterna. Assim estamos diariamente numa jornada para a eternidade, estamos indo para o lugar onde vamos estar por toda a eternidade. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Quantas pessoas vivem como esse agricultor louco, só pensou nessa vida, não se preparou para a eternidade, e Deus disse: o fim da tua vida é uma loucura. O que adiantou tudo aquilo que você ajuntou nessa vida? Você está preparado realmente para a eternidade? Pensa no dia a dia sobre o fato que um dia vai estar na eternidade. Uma segunda verdade destacada em Daniel capítulo 12, o mundo está indo para um tempo de angústia sem precedentes. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Em Lucas já está falando, na versão King James, na terra as nações ficarão desesperadas e existe cada vez maior angústia, e os países estão ficando desesperados vendo o que está acontecendo, e muito daquilo que acontece é planejado pelo homem. Conforme a Bíblia nos mostra em Apocalipse 6, as primeiras catástrofes que acontecem são promovidas pelo próprio homem. E muito daquilo que acontece hoje é promovido por uma sociedade perversa que realmente deseja entregar o mundo ao poder do anticristo. E por isso muitos analistas estão dizendo que estamos indo para o Apocalipse. E realmente existe muita razão para uma pessoa sem esperança viver em angústia. Existem previsões apocalípticas em várias áreas. Na área da guerra, o mundo está à beira da Terceira Guerra Mundial,
vêm as perguntas, e Lucas já falou sobre isso, Jesus falou sobre isso em Lucas 21. E quando vires de guerras, existe angústia quanto à crise de abastecimento, uma crise mundial na produção de alimentos, e a Bíblia fala sobre isso em Lucas 21, haverá fomes, e a consequência, quando o povo não tem mais o que comer, a barriga vazia é sinônimo de convulsão social, afirmam os sociólogos, e quando não tem comida, as pessoas vão partir para a violência. Isso já está acontecendo, mesmo ainda havendo alimentação. Então, o mundo está indo realmente para uma angústia sem precedentes, está indo muito rápido. Tem certas áreas que a gente não pode abordar devido a limitações que são impostas, porém, quando nós vemos o que está sendo planejado, realmente vemos a angústia está chegando. Mas tudo depende de Deus. Deus ainda é soberano e Ele controla o que pode acontecer e o que não pode acontecer. A Bíblia mostra que o tempo do fim vai ser um tempo de impiedade, mas os ímpios procederão impiamente, nenhum dos ímpios entenderá. Hoje, muitos termos perderam totalmente o seu sentido. Todos os valores essenciais da sociedade de tempos atrás estão sendo destruídos, e aquilo que a palavra significava no passado, hoje já tem um valor, aliás, um sentido completamente diferente. O mundo está corrupto e cada vez mais corrupção está chegando. A impiedade é a condição de ser poluída pelo pecado. Ser ímpio é agir de maneira contrária à natureza de Deus, opor-se ativamente a Deus em desobediência ou ter um desrespeito irreverente para com Deus. E a sociedade, em grande parte, hoje em dia, mesmo da parte governamental, é totalmente contra Deus e contra os princípios que a palavra de Deus nos apresenta. E por isso a Bíblia diz: quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Então, a injustiça está prevalecendo. Deus diz: ok, vocês escolheram, continuem nesse caminho. Vocês vão ter o seu destino. Essas pessoas não entendem nada, porque não contam com a justiça de Deus, com o juízo de Deus e com o destino eterno para o qual estão indo. Só estão pensando na sua carnalidade, em fazer aquilo que é perverso aos olhos do Senhor. Mas nós, como salvos, devemos ser cada vez mais justos, mais santos, mais consagrados a Deus nessa época em que vivemos. Está em discussão uma nova lei, Bill C-367, no Canadá, onde citar a Bíblia para defender as suas convicções é discurso de ódio e, portanto, crime. E leis semelhantes estão em andamento aqui no nosso país. Sim, você é cristão, conte com isso. Nós vamos ser perseguidos por defender os princípios da palavra de Deus. Está previsto, está planejado e isso vai acontecer. A impiedade toma conta cada vez mais. E isso de uma forma especial durante o governo de Cristo. A Bíblia fala que isso seria para um tempo, tempos e metade de tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Então, a impiedade e injustiça começa já em nosso tempo. Existe muita perversidade planejada, mas o desfecho principal vai ser nos últimos 3 anos e meio, em tempo, se fala metade do tempo, quer dizer, 3 anos e meio que o governante mundial vai ter poderes absolutos. Começa hoje, mas vai piorar quando o anticristo realmente assumir o poder. Então a Bíblia fala sobre o tempo da igreja,
arrebatamento da igreja, depois um tempo de grande tribulação, onde por 3 anos e meio o anticristo vai ter poderes absolutos. Depois vem a segunda vinda de Cristo, onde o exército do anticristo, todos os ímpios, vai ser derrotado. Depois de um tempo de 1000 anos de reino de Cristo, finalmente o juízo final, novos céus e nova terra. Isso está para acontecer. No tempo, nesse período de tempo, metade do tempo, é o tempo em que o anticristo vai ter plenos poderes, onde uma trindade diabólica, Satanás, a besta de Cristo e o falso profeta vão estar exercendo seu poder sobre o mundo. E quando vemos o que está acontecendo hoje em dia, muitas vezes com menores sendo abusadas terrivelmente, isto é comércio de corpos e almas de homens. Tempo de impiedade. O mundo revoltado contra Deus, o cenário está sendo preparado para conflitos sociais e devemos esperar que o tempo vai piorar ainda mais. Mas o nosso tema é esperança em tempos de angústia. Existe alguma esperança? Sim. Vamos apontar alguns fatos que são muito importantes. Olho o mundo e sinto angústia, mas também uma esperança que nunca se apaga. E o primeiro fato que é importante, muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Muita gente vai finalmente reconhecer que a pregação da palavra de Deus é verdadeira, que o mundo está indo para a catástrofe geral e muitos vão se converter ainda nesse tempo final. Então, hoje é tempo de pregação da palavra, devemos anunciar a tempo e fora do tempo a Cristo, a vinda de Cristo e aquilo que vai chegar, o pecado, a justiça e o juízo deve ser anunciado em nossa época. Existem 3 fontes básicas de perseguição aos cristãos: o islamismo, que persegue os cristãos, e o judaísmo, o comunismo e o globalismo, que quer acabar totalmente com a fé para dar o poder para um homem só neste mundo. E o globalismo atua em grande parte dos países ocidentais. Por isso, países ocidentais que antigamente defendiam o princípio do evangelho estão hoje limitando cada vez mais a liberdade de pregação, a liberdade de expressão, como Inglaterra, por exemplo, Canadá, Estados Unidos, e aqui no Brasil está acontecendo a mesma coisa. Sim, nós precisamos contar com perseguição, mas nesse tempo devemos aproveitar para pregar o evangelho. E o texto diz: e um dos anciãos me falou dizendo: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? Eu lhe disse: Senhor, tu sabes. Ele disse: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquejaram no sangue do Cordeiro. Sim, muitos cristãos ainda vão dar a sua vida pela sua fé, mas estarão uma vez na presença de Deus, do Cordeiro, para todos sempre, porque branquejaram suas vestes e deram a sua vida por amor a Cristo. Enquanto os demais vão para o lago de fogo eterno. Vale a pena sofrer e depois estar na presença, na glória do Senhor. Como vai ser bom aquele tempo quando toda essa injustiça vai acabar e Cristo vai assumir o controle. Um outro motivo que a Bíblia nos mostra para a esperança é um tempo de recompensa. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam justiça como estrelas sempre eternamente. Enquanto os pedidos vão estar sofrendo no lago de fogo para todo sempre, aqueles que a muitos conduziram justiça vão resplandecer como estrelas sempre eternamente. Como vai ser glorioso poder desfrutar a recompensa de Deus quando vamos estar junto a Ele na glória celeste. Vai ser um tempo em que vamos ser recompensados por tudo aquilo que sofremos. Então vamos reconhecer, valeu a pena sofrer por amor a Cristo. Quando os salvos vão receber seus galardões,
e vão desfrutar essa glória por toda a eternidade. E o apóstolo Paulo escreve: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Sim, a nossa esperança é maravilhosa. A nossa esperança vai muito além daquilo que esperamos ou enfrentamos aqui neste mundo. Sim, vamos sofrer por amor a Cristo, mas vai valer a pena e depois é por toda a eternidade, ao contrário daqueles que hoje estão lutando contra Deus, ofendendo a Deus e vão sofrer então a pena do castigo eterno. Então devemos olhar para além do tempo de angústia. O tempo de angústia está chegando, mas vem algo depois disso que vai ser infinitamente melhor. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Sempre quando sofremos mais restrições da liberdade de pregação do Evangelho, olhai para cima, porque a nossa redenção está se aproximando. Esperança em tempos de angústia. Essa esperança está baseada não num bem-estar aqui neste mundo, mas sim numa eternidade de glória, de gozo e de recompensa da parte do Senhor. Prezado amigo, você está preparado realmente para encontrar com Jesus? Você já entregou a sua vida inteiramente, incondicionalmente, recebendo a Cristo como Senhor da sua vida, como Salvador? Está comprometido com a causa do Evangelho e mesmo pronto a sofrer por amar a Cristo? Sim, nesse caso você tem esperança. Caso contrário, só tem angústia pela frente. Que Deus nos abençoe. Amém.